E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo com um giro de notícias sobre o Cruzeiro, né, com questões importantes que vem movimentando o ambiente do clube nos últimos dias. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? O Cruzeiro é o único clube brasileiro da temporada que está invicto até o momento, tá? Considerando aí todos os times que disputam a primeira e a segunda divisão nacional, apenas o Cruzeiro ainda não perdeu na temporada. Foram 11 jogos disputados até aqui, com 7 vitórias e 4 empates, o que dá aí um aproveitamento de pouco mais de 75%. O Cruzeiro se tornou o único invicto porque Vasco e Goiás, que também ainda não tinham perdido na temporada, sofreram reveses aí nesse fim de semana. Eu atribuo isso a duas questões principais. A primeira é que o Cruzeiro é um time muito consistente, né? Aquela lógica de que quando você não puder ganhar, pelo menos não perca, isso está muito bem definido aí na mentalidade do time do Cruzeiro e, obviamente, isso implementado pela filosofia do seu treinador. E o outro aspecto que eu acho importante ressaltar é o nível dos adversários. O Cruzeiro não pegou grandes equipes até o momento na temporada. Nos dois clássicos estaduais que a gente disputou, não vencemos, né? Empatamos contra o Atlético e contra a América. E então, assim, olhando do copo meio vazio, tem esse aspecto que o Cruzeiro, alguns jogos mais importantes, a gente não venceu. Por outro lado, o jogo mais importante que a gente jogou até aqui foi pela Libertadores, contra o Huracan na Argentina, e apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu uma vitória. Então eu considero que o Cruzeiro está muito longe do ideal, esse elenco pode e certamente vai render muito mais durante a temporada, mas até o momento o trabalho é satisfatório, a coisa está caminhando bem. Nós não vamos ter vantagem nessa fase final do Campeonato Mineiro, pelo menos contra o Atlético, né? Provavelmente teremos aí contra o América, que deve ser o nosso provável adversário na semifinal, mas serão jogos complicados e um bom teste de fogo aí para esse time do Cruzeiro, que até agora não perdeu, mas, por exemplo, chegando a uma decisão de campeonato contra o Atlético, não vai bastar não perder, a gente vai ter que ganhar pelo menos um dos dois jogos, né? Pelo menos uma vitória e um empate, ou uma vitória por 2 gols e uma derrota por 1 gol, para poder garantir o título mineiro. Começando a falar dos atacantes então, primeiramente com o Fred, que é o titular, né? O jogador que marcou no fim de semana contra o Tupi chegou a 65 gols com a camisa do Cruzeiro. Com isso ele ultrapassou alguns nomes aí na lista de maiores artilheiros da nossa história. Um desses nomes inclusive foi o Alex, e atualmente o Fred divide aí com o Carlos Alberto Seixas a 28ª posição na lista dos grandes artilheiros da história do clube. Nessa temporada o Fred marcou 5 gols em 7 partidas disputadas até aqui, e os próximos nomes a buscar aí nessa lista de artilheiros, né, são do Natal e do Hamilton. Cada um balançou as redes 71 vezes com a camisa do nosso clube. Eu vejo uma galera meio ressentida com o Fred até agora por ele ter jogado no Atlético, aí tem gente criticando que só tá fazendo gol de pênalti, não sei o que. Eu acho importante a gente lembrar algumas coisas. A primeira delas é que um gol de pênalti vale o mesmo tanto que um gol de bicicleta, driblando os 11 adversários 3 vezes, levantando a bola e dando uma bicicleta da bandeira de escanteio, tá? Gol é gol, vale a mesma coisa. A segunda coisa é, a presença do Fred faz o ataque do Cruzeiro funcionar melhor. E eu acho que isso é uma coisa que eu enxergo, talvez outras pessoas vejam diferente, é um direito de cada um, né? Afinal, o futebol é subjetivo como um todo. Mas a mera presença dele ali na frente, segurando o zagueiro, atrapalhando o funcionamento do adversário, já é uma coisa importante. O Fred é um jogador que impõe muito respeito. Ele sabe fazer um pivô muito bem, sabe tabelar, e ele, inclusive, eu tenho notado que ele tem buscado participar mais do jogo, não ser o cone, né, como foi lá na Copa de 2014, e eu acho que tem gente que tá meio ressentida até hoje por ele ter jogado no Atlético. Eu acho que tá na hora de seguir adiante, superar esse trauma aí que aparentemente ficou em algumas pessoas, né, provavelmente naquelas que imaginavam que o Fred, por supostamente ser cruzeirense, não iria jogar no rival. Eu acho, gente, que de jogador profissional a gente tem que exigir apenas uma coisa, que ele jogue bem futebol. Jogador não é torcedor, jogador não ama o clube. Quem tem que amar o clube somos nós, que somos torcedores. Jogador tem que jogar bola. O Fred tá jogando bem? Tá jogando bem. 5 gols em 7 jogos é um número ruim, por acaso? Então, na minha opinião, pelo menos, é hora da gente apoiar um pouco mais. O Fred tem jogado bem, o Cruzeiro tá aí invicto na temporada. Tá brilhante? Não tá brilhante, mas o time do Mano Menezes nunca foi brilhante e sempre tá lá brigando lá em cima, sempre tá ganhando título. Então vamos apoiar um pouquinho mais? O reserva imediato do Fred é o Raniel, né, que tem aí uma boa notícia. Nessa segunda-feira ele voltou a fazer o trabalho de fisioterapia no campo,
certamente não será disponível para o jogo de quarta-feira contra a Caldense ainda, talvez no fim de semana, dependendo dessa evolução, e vamos torcer para que ele se recupere logo, volte a ser opção e para que o departamento médico do Cruzeiro consiga achar uma solução para que o Raniel pare de se lesionar tanto, né? Porque toda vez que ele começa a ter uma sequência, a jogar bem, ele sofre com alguma lesão, alguma dor muscular, e isso acaba minando e impedindo que ele se firme efetivamente no time do Cruzeiro. O Rafinha, que saiu lesionado da última partida contra o Tupi, parece que não constataram lesão, tá? Até o momento ele nem está vetado para o jogo de quarta-feira, provavelmente não vai jogar, porque afinal saiu com dores, não faz muito sentido já botar ele para jogar 3, 4 dias depois. Quem é desfalque certo para esse jogo de quarta-feira é o zagueiro Dedé e o lateral esquerdo Egídio, os dois estão suspensos, e o lateral direito Orejuela, que foi, né, lá para a Ásia, vai fazer os amistosos aí com a seleção colombiana. Então ele perde esse jogo de quarta, perde o jogo de fim de semana, perde o outro jogo contra o Lara na próxima quarta-feira também. Ele volta daqui a 15 dias. Inclusive, se eu fosse o Mano Menezes, botava o time do Cruzeiro todo reserva nessa partida contra a Caldense. A gente já está classificado, a Caldense não vai cair, é um jogo que não vale nada demais assim para o campeonato. O Cruzeiro só precisa ganhar para garantir a segunda posição, né? Porque se a gente empata e o América ganha, o América nos ultrapassaria. Então é só a gente ganhar, e convenhamos que o time reserva do Cruzeiro é mais do que capaz de vencer o time da Caldense no Mineirão. Como a gente está sem um lateral direito reserva, né? Porque o Orejuela foi para a seleção, eu botaria ali o Jadson ou o Lucas Silva improvisado. Até o Romero poderia ser uma opção, mas como o Romero está sendo titular, eu preservaria ele também. Jogaria com o Lucas Silva, que já jogou na lateral, inclusive na base, inclusive até em 2013 o Marcelo Oliveira usou ele algumas vezes como lateral. Botava a zaga ali com Murilo e Fabrício Bruno, Dodô na lateral esquerda, e jogava ali com Ariel e Jadson, por exemplo, duplo de volantes. Botava ali uns meias, né? Botava o Kaiser para jogar, o David também. O próprio Marquinhos Gabriel poderia ser uma opção, o Sassá, o Popó, enfim, o elenco do Cruzeiro é muito vasto, e eu acho que esse jogo de quarta-feira seria uma ótima oportunidade para a gente ver caras novas. O zagueiro Kaká, o volante Ederson e o meia Michel não serão opção para esse jogo, porque eles foram cedidos para o time sub-20 que joga pela Copa do Brasil sub-20 nessa quarta-feira contra o Confiança lá em Aracaju. Esses 3 jogadores não atuaram nenhuma vez pelo time principal do Cruzeiro nessa temporada, e eu acho uma boa que eles sejam emprestados, que ganhem um certo ritmo de jogo e ajudem um pouco, né, no nível lá do time sub-20. A gente sabe, tem um time bom na base, fez uma bela Copa São Paulo, mas os meninos tiveram férias, estão voltando agora, então eu acho que botar esses jogadores aí pode dar um acréscimo importante de qualidade para a equipe. Valendo ressaltar que esse jogo da Copa do Brasil Sub-20 é jogo único, quem ganhar segue adiante, se empatar é disputa de pênaltis, e aí a partir da próxima fase da competição, aí sim são jogos de ida e volta. Então é muito importante o Cruzeiro vencer o Confiança, seguir adiante na competição, porque temporada passada o Cruzeiro caiu já na primeira fase dessa Copa do Brasil Sub-20. Esse ano a gente precisa ter um desempenho mais importante, até para valorizar os jogadores que saem da nossa base, porque a gente tem muito talento por lá, mas se eles não vão bem nas competições, acabam não sendo tão valorizados quanto poderiam, né? Inclusive isso impacta também nas oportunidades que eles têm ou deixam de ter no time de cima. Não achei nenhuma informação de transmissão desse jogo até o momento. Se eu achar alguma novidade, eu aviso para vocês aí na aba comunidade aqui do canal, beleza? E para fechar o vídeo, vamos comentar um pouco sobre esse Gabriel Martinelli, né? Um jogador do Ituano, grande promessa, 17 anos, tem aí 6 gols já no Campeonato Paulista, e segundo o empresário do jogador, tem 25 clubes interessados na contratação do Martinelli. Um deles é o Cruzeiro, né? Tem vários clubes brasileiros, inclusive nosso rival, vários outros, e também diversos clubes europeus. Hoje o time mais cotado a levá-lo é o Arsenal da Inglaterra, que já está observando o jogador há mais tempo, desde a Copa São Paulo, e provavelmente ele vai para a Europa. Há mais ou menos um mês atrás saiu uma notícia de que a proposta que o Ituano consideraria, né, inclusive vale ressaltar, o presidente do Ituano é o Juninho Paulista, aquele jogador que inclusive foi pentacampeão com a seleção em 2002, mas o valor que falaram na ocasião é que o Ituano pedia 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Esse dinheiro é um troco para time europeu, isso é dinheiro de comprar bala para eles, mas para clube brasileiro isso é uma fortuna, é muita grana. Clubes como o Cruzeiro, que vivem em situação financeira complicada, não tem condição de fazer um investimento tão grande.
Então eu acho que não vale a pena a gente alimentar grandes expectativas nesse tipo de contratação. Provavelmente o destino dele vai ser realmente o futebol europeu, mas aqui no Cruzeiro a gente tem um jogador que tem números, eu não diria nem parecidos, mas às vezes até melhores, né, pelo menos na base, que é o Vinícius Popó. Completando a informação, inclusive, dos garotos que desceram para o Sub-20, no caso do Vinícius Popó, o Mano Menezes vetou que ele fosse para o time de base, quer mantê-lo no time principal, o que pode significar que ele receba mais algumas oportunidades, inclusive nesse jogo de quarta pode ser que ele tenha alguns minutos lá no Mineirão. O Martinelli é uma grande promessa, é um menino muito bom, mas eu acho que no caso do Cruzeiro, tendo uma joia como o Vinícius Popó, a gente não deveria ficar olhando tanto para o canteiro dos outros, até porque nós não vamos ter dinheiro para trazer esse garoto. Vamos apostar no Popó, vamos dar oportunidade para esse menino, porque ele é bom, é um jogador que tem um futuro brilhante, mas ele precisa ter oportunidades. Entendo que a disputa é intensa, não estou falando que o Vinícius Popó tem que ser titular do Cruzeiro de imediato, porque não é o caso. Ele tem que conquistar isso nos treinamentos e nos jogos quando entrar, mas que ele tenha a oportunidade, que ele jogue. O fato do Mano Menezes não ter deixado ele ir para o time sub-20 é algo que eu gostei bastante, mas agora vamos ver se isso vai dar continuidade, se ele vai ter de fato as chances dentro de campo no time principal. Bom galera, fiz aí um apanhado então desses principais temas, usa aí os comentários para dizer o que você acha de cada situação, se o Popó precisa ter oportunidade, se a gente tem que ir com um pouco mais de calma, como você avalia a temporada do Fred até aqui, o que acontece para o Raniel não conseguir se firmar no Cruzeiro, qual seria a escalação que você botaria na quarta-feira, enfim, usa os comentários aí, vamos trocar uma ideia e não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!